Bem, pessoal, hoje o nosso papo é sobre cirurgia plástica. Eu estou recebendo com muito carinho o Dr. Daniel Ribeiro Lopes, cirurgião plástico. Vamos falar sobre esse procedimento de forma segura e com naturalidade. Vamos lá, doutor Daniel, bem-vindo. Estamos gostando muito de te receber aqui para nós falarmos a respeito desse assunto que eu já vou avisando aqui quem está nos assistindo, nos escutando. O doutor já me antecipou que não gosta de tratar a cirurgia como um produto, né? Então a gente já pode começar a nossa conversa por aí. Bem-vindo. Muito obrigado, Camila. Uma satisfação estar aqui conversando contigo e através desse programa com a população aqui de Marau, né, com a comunidade. Legal. E aí, por que não é um produto? Vamos lá. Por que eu acho que não é adequado a gente tratar a cirurgia plástica como um produto? Na verdade, a cirurgia plástica é um tratamento médico, né? Obviamente é um tratamento médico que busca trazer uma melhora da autoestima através digamos assim, de um embelezamento, né? De uma melhora de padrões de beleza, seja da face, das mamas, do corpo, né? Mas é um tratamento médico. Então, quando a gente tem essa ideia de tratar unicamente como um produto, parece que é tudo um pouco automático e se deixa um pouco o lado médico de lado. E isso, na minha visão, não é adequado. Um tratamento médico que sim vai trazer um resultado que vai trazer alegria para o paciente, é isso que a gente busca, é isso que nos faz feliz, né? Mas tem que ser levado com toda a seriedade, porque, como qualquer tratamento médico, deve ser feito com segurança, né, com responsabilidade, e não pode ser visto apenas como um produto a ser vendido. Né? Então, na verdade, soa como supérfluo, como exatamente. Se soasse. Não, é um tratamento médico que deve ser encarado com toda a seriedade para que os resultados sejam legais, que o paciente fique feliz, mas que também o paciente esteja bem de saúde para que a cirurgia traga alegrias e não tristezas. Né? Então, eu acho que a gente estava conversando antes nos bastidores, uma das questões que eu não acho adequada é isso, né? Tratar como se um produto fosse. É um tratamento médico. Né? Então, resumindo, deve ser levado com toda a seriedade, né, para que ele tenha o resultado que a paciente busca, que o cirurgião também busca e toda a segurança também. Há um tempo atrás, doutor, os procedimentos, nesse caso, né, da cirurgia plástica, eles eram muito mais agressivos, os resultados também, né, principalmente na face, a gente via que, não, vou dizer assim, melhorou muito, me parece, né, e inclusive se tornou mais acessível para as pessoas. Porque há um tempo atrás era algo que só quem tinha realmente assim, uma boa condição financeira para realizar um procedimento assim. Hoje eu penso que mudou bastante, que é mais acessível. Isso também acho que ajuda muito, né? Para quem quer uma resposta, quer mudar algo em si, seja no rosto, no corpo, enfim. Com certeza. O fato de ser acessível é uma conquista, né? Que se tem no sentido de que muitas pessoas hoje conseguem realizar de maneira muito tranquila, né, uma Mudam cirurgia, suas vidas, né? E melhora muito a qualidade de vida. Né? Claro que a cirurgia ela é um complemento ao resto da vida. Né? Ou seja, muitas vezes o paciente não está se sentindo externamente como ele está internamente. Né? E a cirurgia traz, digamos, essa sintonia. Então, às vezes o paciente, mas eu não me sinto envelhecido da maneira como eu me vejo no espelho. Eu me sinto bem, me sinto com uma boa disposição, um bom vigor, mas eu me olho e me sinto tão envelhecido, né? Então, a cirurgia, digamos, ela traduz aquilo que o paciente traz internamente, isso é maravilhoso, né? Sobre a questão da naturalidade das técnicas, a cirurgia plástica evoluiu, né? Como tudo evolui, né? Do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista cirúrgico, também as técnicas evoluíram muito, não apenas das cirurgias de face, onde a gente consegue hoje resultados muito naturais, com rejuvenescimento muito legal e, ao mesmo tempo,
com cicatrizes bastante discretas e resultados naturais, né? Tu falaste de face. Antigamente, as técnicas mais primordiais, digamos assim, de face, né, eram técnicas que traziam um padrão um pouco mais artificial. Tanto que mesmo alguém que não entende nada de cirurgia plástica, muitas vezes olhava para o paciente, fez a cirurgia, né? Porque o paciente tinha alguns estigmas, né? Hoje, com o avanço das técnicas, e a cirurgia plástica brasileira ela é um destaque internacional em relação também à criação de técnicas, né? Então a gente tem um intercâmbio muito grande com colegas do mundo inteiro, né? Que vem sempre trazer melhorias também, novas técnicas, mas o Brasil sempre foi um pioneiro em muitas técnicas. A gente tem a alegria de, a gente que ama a cirurgia plástica, ter aqui no Brasil cirurgiões que são criadores de muitas das técnicas que eu utilizo hoje, né? E que realmente modificaram, né? Tanto a cirurgia de face como a cirurgia mamária e também a cirurgia de contorno corporal. Né? Então, a gente pode dizer assim que nos últimos 10, 15 anos a cirurgia evoluiu muito, né? As técnicas modificaram em muitos aspectos, né? Não apenas em relação ao resultado, mas também em relação à segurança dos procedimentos. Há uma estimativa de que a população brasileira é a que mais recorre a esse tipo de procedimento? Sim, tem, digamos assim, os Estados Unidos e o Brasil ficam ali sempre disputando a liderança. Ora os Estados Unidos têm mais procedimentos, ora o Brasil, né? Mas, sim, o Brasil está, juntamente com os Estados Unidos, está sempre na liderança ali de procedimentos de cirurgia plástica no mundo, né? O que mostra que a nossa população é uma população que se preocupa também com o seu aspecto e busca melhorar, né? Isso é maravilhoso. No seu consultório, qual é a maior demanda hoje? Hoje a maior demanda é contorno corporal. Os pacientes buscam muito consultório hoje para melhorar o seu contorno corporal, seja do abdômen, né, das mamas, né? Mas eu também opero bastante face, então o meu consultório, digamos, ele não é voltado apenas para face, ou apenas para mama, ou apenas para contorno. Como eu tenho a felicidade de gostar muito do que eu faço, então a gente teve uma formação bastante completa, o que faz com que hoje eu realize tanto cirurgias de face com a mesma alegria e a mesma, assim, excelência do que a gente realiza também no contorno corporal, né? Uma cirurgia que tem sido muito procurada, principalmente nesses meses de inverno agora, é a lipoabdominoplastia, que é a cirurgia que modifica muito o contorno do abdômen, né? E que é muito procurada para pacientes que tiveram gestações ou tiveram oscilações de peso, que têm diástase de retos abdominais, que é aquele afastamento dos músculos reto-abdominais que acontecem pós-gestação ou após grande perda de peso. Então, agora a gente está no mês de junho, eu tenho realizado muito, né, nas últimas semanas, muito essa cirurgia, porque é um período também que o pessoal organiza férias e também ainda tem aquela crença de que meses de inverno são mais favoráveis para a cirurgia plástica, né? Na verdade, em parte é verdade, porque no nosso, pelo menos no nosso ambiente aqui no Sul, é mais frio, né? Então, digamos assim, é um pouco mais confortável, porque tem o uso das malhas, né? Que nos meses de calor esquenta um pouquinho mais, tem que ficar com uma malha cirúrgica, né, de pós-operatório. Mas isso é uma coisa que eu acho que mudou também, Camila, tanto que às vezes janeiro lá está quase 40 graus e a gente está fazendo essas cirurgias também, porque hoje nós temos o ar-condicionado. Hoje a imensa maioria das pessoas que vão fazer uma plástica tem ar-condicionado em casa, né? Então eu brinco, chega em casa, é frio polar se quiser, né? Porque isso faz com que haja um conforto muito grande. Antigamente, quando a gente não tinha essa climatização tão grande nos ambientes, né, eu acho que era uma verdade maior, né, porque antigamente a climatização era mais precária. Então, realmente, nos meses quentes, a paciente sofria um pouquinho mais pelo inchaço e por aquela sensação de calor. Hoje não é mais assim. Então, ainda é uma questão que eu vejo até mais cultural do que do ponto de vista real mesmo, né? Mas nesse período de inverno, sim, aumenta a procura por esse tipo de procedimento, porque entra também na questão das férias, né? A paciente às vezes tem lá os seus nenês, seus filhos, e já organiza com as férias escolares, né? Então, é um período que sim aumenta a procura. Também em relação a silicone,
né, nas mamas. Era algo que em alguns momentos me parece foi a maior demanda, assim. Hoje, como é que está essa procura? O que mudou? Muita gente diz assim, eu tenho que trocar o meu silicone. Ainda existe isso, a prótese, né? Sim, no a caso. prótese de silicone. Ainda é um procedimento muito realizado, mas nos últimos 5 anos, por aí, a gente tem observado uma procura grande de pacientes para fazerem a cirurgia de explante, ou seja, que não desejam mais ter uma prótese de silicone. Retirar. Tem pacientes jovens ou mais velhas que têm período já de prótese, às vezes de alguns anos, e eu não desejo mais, né? Não quero mais ter essa prótese mamária e desejo fazer a retirada. É uma cirurgia que a gente chama de explante mamário, né? Mas o implante mamário ainda é uma cirurgia bastante procurada, né? Mas existe nos últimos anos, sim, essa tendência de muitas pacientes, por exemplo, há alguns anos atrás, fazer uma mastopexia, que é elevar as mamas, era sinônimo de colocar prótese, né? Isso. Hoje já hoje não é mais. Hoje há, não é mais. Há a possibilidade, então, de... não sei como é que eu vou... De fazer a mastopexia sem prótese. Isso, de levantar. Isso, levantar a mastopexia é a elevação das mamas, né? Isso. Existe a possibilidade, tranquilamente, de fazer a elevação das mamas sem prótese hoje, né? Claro, isso, né, eu brinco, alguns anos atrás era sinônimo. Vamos elevar as mamas, era a prótese junto, né? Mas hoje não mais. A gente tem técnicas que a gente consegue fazer a mastopexia, a elevação das mamas, sem uso de próteses, né? É óbvio que com resultados mais naturais, porque uma vez que a gente não usa implantes, a gente vai ter o formato natural da mama e a consistência natural da mama também, né? Então, por isso que é tão importante a consulta médica na cirurgia plástica, porque uma vez que a paciente vai no consultório, a gente examina a paciente e vê o caso dela, né, o que pode ser feito, se há a opção de fazer com implantes ou sem implantes. E também, uma vez que a paciente está no consultório, eu procuro sempre casos que sejam semelhantes a ela, para que ela tenha uma ideia do que a cirurgia vai poder trazer. Entendi. Então, por exemplo, a paciente, eu desejo elevar minhas mamas, tive gestação, minha mama caiu, né? Está mais flácida e esvaziou a mama, ou está muito grande, etc. Eu sempre, quando a paciente está no consultório, eu mostro casos. Olha, com prótese nós vamos ter alguma coisa nesse sentido. Esse resultado. E sem prótese dessa maneira, né? Em casos que sejam um pouco parecidos. Porque é muito diferente, assim, uma paciente, por exemplo, bastante magra como você, pequena, de uma paciente alta, mais cheinha. Então são pontos de partida diferentes para resultados diferentes, né? Então, às vezes olha na rede social lá um determinado caso, só que aquele biotipo não é exatamente aquele da paciente que está olhando ali, né? Então, por isso que a rede social é maravilhosa, a gente usa ela, inclusive, para informar as pacientes, para, enfim, falar sobre cirurgia plástica, mas é importante que a paciente sempre vá à consulta e converse lá com o seu cirurgião para ver, a partir do meu ponto de partida, digamos assim, onde é que eu posso chegar, né? Isso é um fator muito importante para que a gente tenha uma coisa que é fundamental na cirurgia plástica, Camila, que é ter uma perspectiva realista de resultados, para que a cirurgia traga felicidade, né? Então, a gente estava falando, vou fazer a cirurgia, eu quero fazer uma mastopexia sem próteses, mas eu quero um resultado de prótese. Isso não existe, né? Então, técnicas diferentes, resultados diferentes, prós e contras, como tudo na vida, né? Mas já teve algum caso assim que o senhor se negou a fazer, por exemplo? Eu vou lá e sei lá, quero... Na verdade, não foi um caso, mais de um caso, na verdade, que eu disse, olha, eu não vou fazer a tua cirurgia. Porque, por várias razões, determinada paciente, por exemplo, ela tinha alguma condição de saúde que tornava a cirurgia dela muito arriscada para ela. Certo. Então, a gente tem em medicina, por isso que cirurgia plástica é medicina, por isso que a gente entra naquela questão do produto, né? Que eu sou contra tratar a cirurgia plástica como produto, porque ela é medicina, né? Então, uma paciente que tem um problema sério de saúde, não, mas eu aceito os riscos, já aconteceu mais de um caso dizer, não, mas eu não aceito, né? A gente tem um princípio
ético na medicina, que a gente aprende lá na escola de medicina, né? na bioética. Eu não sei se a gente está numa rádio católica, né? E o latim aqui é uma língua importante. Né? Eu não sei a pronúncia, se a pronúncia é essa, mas é um princípio médico que diz primo non nocere. Eu imagino que seja assim a pronúncia. Né? Se alguém aí está vendo e sabe melhor, me desculpe se eu falei errado. O que quer dizer isso? Quer dizer, primeiro, não fazer mal. Esse é um princípio básico da medicina. Seja para cirurgia plástica, seja para cirurgia vascular, seja para qualquer especialidade. Né? Em primeiro lugar, não fazer mal. Então, quando alguma paciente me procura e tem uma condição que inviabiliza a segurança da sua cirurgia, eu não realizo. Né? E às vezes a paciente, já aconteceu, às vezes a paciente ficar chateada e tudo, mas eu expliquei, olha, isso acho que não é adequado. Óbvio que sempre que a paciente tem alguma questão de saúde, a gente tem especialistas de referência que eu encaminho. Então, por exemplo, a paciente tem um problema hematológico, tem uma trombofilia, tem alguma coisa. Trombofilia não impede que a paciente faça uma cirurgia plástica. Depende da trombofilia. Né? Então, tem alguns tipos de trombofilia que não é indicado fazer porque o risco é muito alto. Tem outros que o hematologista libera, porque é possível. Né? Então, eu sempre tenho especialistas, digamos assim, de referência que eu encaminho. Olha, tu tem essa questão, eu mando para o especialista para ele fazer a avaliação dele. Né? Mas sim, eu tenho essa tendência de incumpridar um pouco, né? Mas sim, já aconteceu em muitos casos de eu contraindicar porque realmente aquilo não era o melhor para a paciente. E a gente sempre pensa no melhor para a paciente em termos de segurança. Porque a cirurgia plástica, assim como qualquer cirurgia, existem riscos associados para qualquer procedimento que tu vai fazer. Agora, tem que ser riscos que sejam compatíveis com a necessidade da cirurgia. Então, uma vez que os riscos são baixos, a gente tem uma possibilidade de resultado muito bom, vale a pena fazer cirurgia. Agora, com riscos muito altos, vão colocar a paciente num risco de desenvolver determinadas alterações, eu não concordo em fazer. Né? Então, sim. E também não apenas por riscos de saúde. Se a paciente, às vezes, ela está com uma visão irreal sobre a cirurgia... Também pensei que é outro nisso. Tema, né? Que nós falávamos antes do perfil, né? Como se eu fosse lá, eu sou pequenininha, né? Sou baixinha e quisesse, sei lá, colocar uma prótese gigantesca. Assim. Sim, isso acontece até de maneira bastante frequente também. Então... Por quê? Porque não está adequado àquela expectativa que a paciente tem. Né? Tu falou, por exemplo, do tamanho de prótese. Né? Existem técnicas que possibilitam que tu coloque próteses enormes. Eu, por exemplo, não gosto. Eu digo para a paciente, por isso mostro casos já no consultório, eu digo, olha, prótese, na minha visão, tem que ser uma coisa compatível e proporcional ao tórax da paciente. Não deve exagerar muito. Né? Está tudo certo também gostar de próteses grandes. Né? Por isso que cada cirurgião vai utilizar aquelas técnicas e aquele padrão estético que ele acha adequado. Né? Então, por exemplo, eu não faço uma cirurgia que vai dar um resultado que eu acho inadequado. Né? Pois é, para que daqui a pouco a paciente saia do seu consultório, da sala de cirurgia, enfim, e aí alguém pede, com quem você fez? Com o doutor Daniel. Daí tem que estar de acordo com o que o senhor também preconiza. Cada cirurgião tem o seu senso estético. Né? Então, tem cirurgiões que acham lindo próteses gigantes, o bumbum com grandes quantidades de enxerto, né? Eu já acho mais bonito um padrão natural, uma coisa equilibrada, mas sem grandes exageros. Então, o que eu sempre digo, não tem nada errado gostar de grandes enxertias, de grandes mamas, está tudo certo. São questões de padrão estético, né? Mas a consulta ela é fundamental porque na consulta tu já vai ver o padrão estético que o teu médico prefere. Né? E eu sou muito franco em relação a isso. Porque eu não sou um vendedor de cirurgias, eu sou um médico. Eu faço aquilo que eu acho que vai ser adequado para a minha paciente. É óbvio que ela também tem que olhar aquilo e também estar de acordo. Por isso que a cirurgia plástica ela é uma cirurgia que exige uma sintonia muito grande entre a paciente e o médico. Para que ela entenda aquilo que ele acha adequado e para que o resultado traga alegria para ela, né? Porque, por exemplo, a paciente deseja próteses gigantes e o cirurgião vai lá e diz, não, vamos colocar próteses menores. Ela pode, às vezes, estar com um resultado lindo e estar insatisfeita. Né? Então, por isso que essa sintonia, esse ajuste de perspectivas, ajuste de expectativas no pré-operatório é tão importante. É por isso que a cirurgia plástica ela não é uma arte apenas do ponto de vista cirúrgico,
que é também uma cirurgia muito artística, né? Sem E dúvida, tecnicamente fascinante para mim, que sou apaixonado por isso, né? Mas ela exige também uma sensibilidade do ponto de vista psicológico do cirurgião para avaliar se a paciente está pronta para aquele procedimento, se as expectativas estão adequadas, né? E essa sintonia e essa avaliação adequada faz com que o processo todo vá bem para a paciente, né? Então, o Ivo Pitangui, que é um expoente da cirurgia plástica brasileira, não apenas brasileira, mundial, né? Foi um grande cirurgião, criador de várias técnicas, né? Um grande professor, né? Ele tem uma frase que, na verdade, até foi um cirurgião americano também falou isso, mas depois ele também falava que o cirurgião plástico ele é um psiquiatra, um psicólogo com um bisturi. Né? Então, essa questão de saber o que ele quis dizer com isso, né? Ele quis dizer que era super importante o médico saber avaliar esses aspectos no seu paciente, na sua paciente, para que todo o procedimento, todo o andamento trouxesse felicidade a ela, né? Então, existem maneiras de trabalhar e está tudo certo também, né? A minha maneira, eu busco sempre fazer essa leitura da paciente, ser muito franco, né? E dizer, olha, penso que tecnicamente a gente vai ter um resultado interessante por esse ou por aquele caminho. E isso é muito importante, porque às vezes se a paciente, não, mas não é isso que eu estou buscando, está tudo certo também, né? Segue um outro caminho. Mas perceba que a gente fala muito a paciente, né? Parece que quando se fala em cirurgia plástica, a pessoa é uma mulher. Mas os homens também fazem. Acaba sendo esse cacoete, né? Como, né? A gente tem isso que mesmo. ainda é a maioria. Ainda né? é hoje, a maioria. No meu consultório hoje, em torno de 85%, 90% são pacientes mulheres. E os homens buscam o quê? Cada vez mais. Cirurgias de face, né? Que são cirurgias de pálpebras, por exemplo. Né? Eu mesmo tenho tendência já de ter a pálpebra mais pesada. É a blefaroplastia. As pálpebras pesadas, enfim, com excesso de pele e flacidez, fazem com que tu tenha um padrão de envelhecimento, né? Pareça um pouco mais envelhecido, mais cansado. Os homens procuram muito. Essas cirurgias de pálpebras, procuram também cirurgias de face para fazer lifting cervical, que é do pescoço, quando cria, né, aquela papadinha mais frouxa, excesso de pele e tal, e também o lifting de face. A cirurgia de ginecomastia, que é uma cirurgia de correção de ginecomastia, uma cirurgia que eu realizo muito, que é quando o paciente tem um excesso de glândula mamária, né? Tem uma série de razões e às vezes ela tem até origem idiopática, que isso quer dizer que não tem uma origem definida, né? O paciente às vezes tem um excesso de tecido mamário que surgiu lá na adolescência ou quando ganhou um excesso de peso, né? E ficou com um tecido mamário excedente, que dá um aspecto um pouco mais feminilizado à mama masculina e que incomoda muitos pacientes, né? É uma dor que muitos homens têm e que a cirurgia de correção de ginecomastia resolve, né? A gente consegue retirar aquele excesso de tecido mamário, muitas vezes associa também uma lipoaspiração do tórax, né? Da região. Só a lipo às vezes ajuda? Sim, se o paciente tiver apenas uma condição que se chama de lipomastia, que daí o paciente não tem glândula mamária aumentada, ele tem apenas gordura na região das mamas. Se for apenas lipomastia, unicamente a lipoaspiração resolve. Mas se o paciente tem realmente uma ginecomastia, a glândula ela não sai totalmente através da lipoaspiração, porque ela tem um padrão mais... tecido mais durinho, digamos assim, mais denso, exatamente, que não sai através da lipo, né? Então, a grande maioria dos pacientes, a gente acaba realizando uma técnica mista, que inclui a lipoaspiração, o tratamento da lipomastia e uma pequena incisão na região da areola, que fica escondida na areola ali, fica muito discreta para o tratamento da ginecomastia. Então, para a gente retirar realmente com eficiência a glândula, a gente tem que fazer um pequeno cortezinho que fica escondido na linha da areola, né, que é o mamilo, né? E isso faz com que tenha um resultado bastante discreto e, assim, eu sempre digo, essa cirurgia para muitos homens é uma libertação, porque deixa de ter
aquela trava, por exemplo, vai jogar bola, não tira a camisa, vai na piscina, fica, ou na praia, né? Não se expõe. Até com roupa, às vezes. Até com roupa, né? Usando roupas bem. mais folgadas, escuras, né? Então é uma cirurgia que traz uma libertação assim muito legal para pacientes que estão, enfim, incomodados com isso. A cicatrização também, não sei qual é a técnica hoje, porque eram pontos, né? Mas hoje existem várias técnicas para diminuir assim a cicatriz, para que a cicatriz fique mais discreta. Na verdade, tem várias táticas que o cirurgião plástico utiliza para melhorar a questão da cicatriz. Uma delas é a gente busca sempre fazer a cicatriz em lugares um pouquinho disfarçados, através do relevo corporal. O próprio mamilo ali já é algo que... como tem aquela transição da pele da areola para a pele normal, então a gente já faz, digamos, naquela transição para que fique melhor, né? Os pontos ainda existem, né? Na grande maioria dos casos a gente utiliza pontos internos, né? Que podem ser absorvíveis ou inabsorvíveis, depende do paciente, da técnica que vai se utilizar. Externamente a gente acaba utilizando, eu utilizo muito uma cola cirúrgica. É uma cola mesmo, existe né? uma cola, para boa parte das cirurgias a gente utiliza, para outras não, porque ela tem vantagens e desvantagens também, né? Mas os pontos internos, eles existem. Aí não existe uma técnica assim que tu apenas com cola tu vai fechar. Né? Não, porque senão a cicatriz ela teria uma tendência, inclusive, de alargamento, porque existe uma série de tensões na cicatriz. Né? É o que a gente chama de queloide, doutor? O queloide é uma alteração genética que faz com que a paciente tenha uma cicatriz muito feia, uma cicatriz larga, muitas vezes... Como se tivesse mesmo um elástico ali, né? Como brinco, parece às vezes uma taturana, né? Ela fica até um pouco roxa, coça, ela foge das bordas da incisão, né? Então é a cicatriz, digamos assim, que é a cicatriz mais temida, né? Porque ela é a que dá o pior aspecto, né? E o queloide... Tem como corrigir? Tem tratamento, mas não tem cura. Né? O dia que alguém descobrir a cura do diminuir, queloide... Dá para amenizar. Dá para amenizar, mas às vezes responde e às vezes não. Né? O queloide não é uma alteração cicatricial que dependa da técnica do cirurgião ou mesmo dos materiais. Anatomia. É uma alteração genética do paciente. O paciente tem um gene lá que, enfim, determinou que ele vai fazer queloide. Né? Por isso que tem pacientes, fiz queloide na orelha, quando coloquei brinco, fiz queloide na mama quando operei a mama, vai operar o abdômen e vai fazer queloide, né? Independente da técnica do cirurgião. Mas não tem assim, eu fiz queloide na mama, mas não fiz em outro lugar? Tem como? Não, normalmente quando o paciente faz o queloide verdadeiro mesmo, vai fazer basicamente em todos os lugares. Né? Tem uma outra alteração cicatricial que não é o queloide, que se chama de cicatriz hipertrófica. Mas é muito comum que todo mundo fale, a cicatriz é feia, queloide. E né? o que seria essa? A cicatriz hipertrófica é uma cicatriz que ela não é feia como queloide, mas ela tem uma tendência de alargamento, por uma série de razões. Muitas delas relacionadas até à tensão que ficou na cicatriz na hora da cirurgia. Mas também é por gene, assim, não, nesse caso. A hipertrófica, digamos assim, ela tem um prognóstico muito melhor, porque pode acontecer também, né, independente da técnica do cirurgião, do material, mas ela tem um prognóstico melhor, porque uma vez corrigida é difícil que ela retorne. Né? O queloide, que é aquela mais feia de todas, né, que é muito grande, muito arroxeada, aquela relacionada daí sim à genética da paciente, uma vez que exista, obviamente existe tratamento, ressecção, mas ela pode voltar igual ou até pior. E não tem como saber, né? Não, que a operando, pessoa... né? Só operando. Operando. Né? Por exames não, por enquanto ainda prévios, não, mas talvez no futuro, né? Mas hoje, na verdade, você sabe através de cicatrizes prévias, né? Então, uma paciente que nunca fez absolutamente nenhuma cirurgia, não tem nenhum corte, nem quando era criança se cortou lá e tal... Tu não tem como saber, vai saber quando fizer a cirurgia. Né? Mas o queloide, ele, apesar de não ter cura, tem tratamento. Então, muitas vezes a gente consegue melhorar o aspecto mesmo de queloides através de infiltração de medicações. Algumas vezes tem que ressecar, inclusive, a cicatriz. Né? Mas o queloide, digamos assim, é um drama, né? Porque traz um resultado cicatricial feio, que é tudo o que nós não queremos, né? Principalmente, por exemplo, se for na face, me parece. Felizmente a face é um lugar que pode gerar queloide também, mas é um lugar que tem uma predisposição um pouco menor de fazer.
Né? Eu me refiro, por exemplo, falávamos antes da blefaroplastia, são feitos cortes, sim, né? Tem incisões. No entorno do... Na face, felizmente, mesmo em pacientes com tendência queloide, as cicatrizes não costumam ser tão ruins, né? Mesmo num paciente que tem queloide. A face é um território que, digamos, é menos sofrido para quem tem queloides, né? O tórax é um lugar que tem uma alta incidência, assim, quando o paciente tem tendência, a chance é muito grande de fazer. Tem outros pacientes que acabam desenvolvendo em orelha também, né? Às vezes vai colocar um piercing. Seguidamente eu trato, né? Porque eu trato queloides também. O tratamento de queloides é uma área de atuação do cirurgião plástico, né? Então às vezes o paciente, fui colocar um brinco ou fui colocar um piercing e um tempo depois começou a surgir uma espécie de um tumor, assim, aí começa a crescer e tem que ser ressecado, tem que receber tratamento, tem uma série de modalidades que a gente usa, tecnológicas, mas nada que ainda cure ele. É tudo no sentido de conter a evolução. E a recuperação dos pacientes, doutor, mudou também? Mudou. Ocorre hoje em menos tempo? A recuperação, de uma forma mais tranquila? Sim, é uma recuperação mais tranquila, porque com a tecnologia a gente tem cirurgias muito menos agressivas do que eram há 15, 20 anos atrás, né? Então, falando, por exemplo, de uma lipoaspiração ou de uma lipoabdominoplastia, hoje, com as técnicas que a gente utiliza, com tecnologia, a taxa de sangramento que a paciente tem durante a cirurgia é muito menor, absurdamente menor do que existia lá anos atrás, né? A própria tecnologia que a gente utiliza na cirurgia faz com que tudo seja um pouco menos agressivo, né? Na verdade, bastante menos agressivo. Mas o que eu sempre oriento? A cirurgia deve ser respeitada, né? Então, por mais que tenha se utilizado ótima tecnologia de ponta, continua sendo uma cirurgia, né? Por isso a gente sempre volta na questão lá do produto. Não é um produto, é um tratamento. Então, vamos pegar uma cirurgia que eu realizo bastante, que é a lipoabdominoplastia. É uma cirurgia que a gente orienta, assim, olha, tu não vai ficar de cama, porque é proibido ficar de cama, né? Tem que sair da cama, exatamente se movimentar para diminuir riscos de trombose e tudo isso. Por isso tem toda uma rotina de exercícios fisioterapêuticos, tudo isso a gente ensina, né? Durante a internação hospitalar, eu tenho uma físio que trabalha comigo na equipe, que já cuida de toda essa parte também do ensino para que a paciente faça em casa. A gente orienta assim, por exemplo, numa lipoabdominoplastia. Olha, primeira semana, 10 dias, nada de ficar passeando. Passeia dentro de casa, né? Caminha dentro da sua casa, vai na cozinha comer, enfim, fica ali com a família, mas não querer, vou viajar, vou fazer uma lipoabdominoplastia, daqui 2 semanas eu vou viajar. Não, né? E que esses primeiros 7, 10 dias fique mais por casa, depois já pode sair dar umas caminhadinhas, tudo depende da evolução da paciente, né? Mas eu sempre oriento assim, por exemplo, para uma lipoabdominoplastia, que hoje é a maior cirurgia de contorno, que é a que eu mais realizo hoje e é a maior, né? A gente orienta, olha, te organiza para uns 30 dias, né? Por exemplo, te organiza de férias para uns, no mínimo, 20 a 30 dias para que tu possa te dedicar a você mesma, né? Essa questão do autocuidado, ela é muito importante e o foco tem que voltar para si, né? Então, falando, claro que eu faço lipoabdominoplastia, bastante homem também, mas voltando o foco para as mulheres, né? A mulher, ela tem uma jornada que não é dupla, é tripla, quádrupla, né? Então, é uma jornada que exige que ela seja multifunções, atender os filhos, atender a casa, o esposo, o seu trabalho, etc., né? Eu sempre oriento, agora que fizeste a cirurgia, que é uma cirurgia grande, no caso da lipoabdominoplastia, o foco tem que voltar um pouco mais para ti. Para que tu também entenda que tu também precisa receber aquele cuidado durante aquele tempo. Não apenas dos outros, mas de ti mesma, né? Então, a recuperação, ela é muito melhor do que era 10 anos atrás, fantasticamente melhor. Mas ainda tem que se respeitar essa cirurgia e entender que não é um processo automático. Certo. Né? Claro, tem cirurgias que a recuperação aí realmente é muito mais rápida. Por exemplo, uma prótese de mama. Quando a paciente não precisa elevar as mamas, é apenas um aumento mamário, a gente utiliza uma técnica de recuperação rápida, né? Que em 24 horas, na teoria, pode dirigir se quiser, fazer. Só que, mesmo fazendo uma cirurgia de recuperação rápida, eu não digo para dirigir em 24 horas. Por quê?
A técnica permite, mas é uma cirurgia, deve ser respeitada. Houve incisões, houve descolamento, né? Sim. Então, eu digo, olha, é uma técnica de recuperação rápida? É, mas haja como se não fosse. Ou seja, tenha um excesso de zelo com a tua cirurgia, porque daí a evolução, a recuperação vai ser ainda mais rápida. Nesse caso, isso é muito importante. Nem se peca pelo excesso, me parece. Sempre pecar pelo excesso, né? É uma coisa que eu sempre digo para as minhas pacientes, eu peco pelo excesso em tudo. Então, quando eu estou te cuidando, eu vou pecar pelo excesso. Peque pelo excesso também. Se cuide muito. Mas aí não muito. é um pecado. Um pecado bom, né? Porque nesse só, desculpa lhe interromper, doutor, só para não esquecer desse detalhe que o senhor falava de mulheres que procuram fazer essa lipoabdominoplastia após ter filhos, por exemplo, né? Quanto tempo? Qual é o período ideal entre uma coisa e outra aí para a segurança da paciente? O que eu oriento sempre? Aí entra a questão da jornada feminina de novo, né? Então por exemplo, teve lá o seu nenê, né? Eu oriento que aguarde pelo menos 1 ano do nascimento para que faça, por exemplo, uma lipoabdominoplastia. Em primeiro lugar, pela questão anatômica. Existe uma série de alterações corporais que acontecem pela gestação, pela protrusão do útero, o abdômen, né, protrui, os músculos reto-abdominais se afastam, a pele estica, às vezes com estrias, às vezes não. Uma vez que acontece o nascimento do bebê, do ponto de vista fisiológico, essas alterações elas vão regredindo. E isso é o natural, é a maneira como o Criador nos fez, de uma maneira fantástica que vai regredindo aquelas alterações. E essas alterações elas não regridem em 2, 3 meses. Então é interessante que a paciente tenha um retorno total daquelas alterações, para que daí sim a gente faça uma cirurgia, digamos, no momento mais adequado. Então a primeira razão é anatômica, para que a regressão das alterações anatômicas da gestação tenha acontecido. E a segunda causa é a realidade. O bebê no primeiro ano ele precisa de atenção, o foco é ele. Então, às vezes aparece paciente no consultório com um nenezinho assim, de 6 meses, não, eu quero fazer já. Não está errado fazer, não é proibido fazer, tá? Mas eu não vou fazer, tá? Eu não faço. Por quê? Porque eu acho que aquele momento, esse primeiro ano, o neném precisa de um foco total e tem essa questão anatômica também. Então, aí eu vejo que entra aquela questão do que eu julgo adequado para a minha paciente, né? E eu, como médico, tenho o papel de orientar. Às vezes a paciente segue a orientação, às vezes não segue, mas desse ponto de vista de operar, né? Não está errado operar, mas eu não opero antes de 1 ano. Tá? Eu acho que não é adequado nem do ponto de vista anatômico, nem do ponto de vista de realidade de vida, né? O nenê precisa de atenção naquele momento, ele precisa muito da mãe naquele periodinho da vida dele ali, do que necessariamente a cirurgia. Né? Voltando deixa eu ver, não podemos nos perder no tempo aqui, que eu sei que a sua agenda é concorrida. E já, né, nos avançamos aqui, mas bem rapidinho, só porque como nós começamos falando sobre isso, vamos encerrar falando sobre essa sua percepção da cirurgia plástica não ser um produto. Nós temos, por exemplo, questões como lipedema, próprio câncer de mama, isso tudo também, né, requer um trabalho aí do cirurgião plástico. Hoje, por exemplo, o senhor já realiza procedimentos para lipedema. Quem passou por uma situação difícil também em função de um câncer, né, esse procedimento também precisa de um cuidado diferenciado, me parece. Com certeza, porque é um período em que a paciente está extremamente fragilizada. Quando a gente fala, por exemplo, de um câncer de mama, né? Eu mesmo, a minha mãe teve, infelizmente, até faleceu por um câncer de mama. Mesmo diagnóstico, mesmo diagnóstico precoce, a mãe, enfim, era uma doença muito agressiva, né? E é um momento terrível. Então, eu tenho essa vivência como cirurgião plástico. Eu fiz essas reconstruções muito durante a minha formação. Depois eu optei por não seguir fazendo as reconstruções hoje. Então, hoje eu tenho alguns colegas de referência que fazem exclusivamente quase reconstrução de mama pós-câncer, né? Então, hoje eu já não realizo mais, eu realizei durante a minha formação, mas hoje não mais. Mas como filho, né, e como cirurgião, quando eu fazia, eu tive essa percepção da delicadeza desse momento, né? E o papel do cirurgião plástico ele é muito importante nessa reconstrução, juntamente com o mastologista.
Então, normalmente, os colegas hoje que estão fazendo reconstrução mamária trabalham em equipe com um mastologista para muitas vezes até fazer a reconstrução durante a cirurgia do mastologista. Depende da indicação do caso de cada paciente, né? Mas é um aspecto lindo da cirurgia plástica, mesmo não atuando mais nessa área hoje. Admiro e sempre elogio os colegas que seguem por esse caminho. Em relação ao lipedema, também não atuo nessa subespecialidade, digamos assim, da cirurgia plástica. O lipedema, ele é uma alteração que diminui muito a qualidade de vida da paciente, né? E que é uma doença crônica também. Então, a cirurgia plástica entra com um papel muito importante para melhorar não apenas o aspecto estético, mas até a sintomatologia da paciente. Né? Mas o lipedema depende muito também da paciente no sentido de que ela vai ter que mudar rotinas de vida alimentares, né? Tem determinados alimentos que são mais inflamatórios, que ela não vai poder utilizar, né? Então, o lipedema, ele mexe inclusive com a questão emocional, porque realmente limita, né? Mas é uma jornada. Requer um pós aí, mas... Um pós, na verdade, não apenas a cirurgia, digamos, é uma mudança de rotina de vida, né? O lipedema é uma doença que responde muito aos estímulos inflamatórios. Então, a alimentação inflamatória, que já faz mal para qualquer um de nós, para uma paciente com lipedema, ela piora muito o lipedema. Então, a cirurgia plástica do lipedema traz resultados super legais, juntamente, é uma equipe multidisciplinar com fisioterapeuta, nutricionista, mas como é uma doença crônica, é importante que a paciente tenha a noção de que vai ter que mudar hábitos. É como se fosse uma bariátrica, né? Eu acho que também... Talvez não tão agressivo, mas sim, ela vai ter que ajustar hábitos para que guardadas as proporções. Isso, ótimo. Guardadas as devidas proporções, ela vai ter que ajustar hábitos para que ela tenha uma qualidade de vida melhor, né? Bem, doutor, nosso tempo aqui é limitado, mas eu teria várias perguntas ainda. É legal, né? Falar de cirurgia plástica. Eu gosto, é que eu sou suspeito, né, para falar. Mas eu acho que é muito legal, porque, como o senhor falava no início, né? Por vezes muda a vida das pessoas, né? Eu também não vejo como algo supérfluo jamais, porque é algo que transforma, né? Transforma saúde e bem-estar, sem dúvida nenhuma, né? Quem demanda por esse serviço, quem quer se perceber diferente, né? Desde que faça com segurança, né? Não tem nada que impeça, penso eu. Obrigada por estar aqui conosco. Já é conhecido de quem também acompanha a nossa emissora pela frequência, mas quero que possa voltar mais vezes. Que legal, agradeço a oportunidade, foi muito legal bater esse papo contigo sobre esse assunto que eu sou apaixonado, né? E eu sempre oriento quem tiver interesse a respeito de cirurgia plástica, nas minhas redes sociais a gente tem um material educativo muito legal, o @Dr. Daniel Ribeiro Lopes. Lá tu vai encontrar uma série de informações a respeito de uma infinidade de cirurgias que a gente realiza, com os detalhes de cada uma, para que mesmo antes de pensar em realizar, tu já vá te informando a respeito, porque essa educação pré-cirurgia, pré-consulta, ela é maravilhosa, porque tu já chega na consulta, seja com qualquer colega cirurgião plástico, tu já chega, não, eu entendo isso, quero tirar tal dúvida, né? E o papel do médico, como de qualquer outra especialidade, é dar a melhor orientação para o seu paciente. Legal, obrigada mesmo. E nós voltamos a semana que vem com outro assunto, aqui sempre às quartas-feiras, 10 horas da manhã.